Eu aproveito esta rica oportunidade e cumprimento a noiva do Cordeiro com a doce e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos que é um motivo de alegria imensa, imensurável de estar entre vós nessa noite. Vamos abrir o texto sagrado, eu convido todos vocês em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a seguir. O texto em que eu tenho em mão diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrara de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Amados irmãos, é importante saber que esta carta de Paulo a Timóteo foi a última carta escrita por Paulo e ele estava preso em Roma pela segunda vez. Agora ele foi levado para ser condenado na época em que surgiu calúnias contra os cristãos e houve um incêndio em Roma e disseram que foram os crentes que queriam destruir Roma. Com isso, houve grande perseguição à igreja e agora a perseguição não era mais pelo lado dos judeus e sim pela própria Roma, pelo imperador romano, e Paulo estava pregando. Alguns julgam que Alexandre, o latoeiro, foi quem entregou o local em que Paulo estava anunciando a Jesus Cristo. E Paulo é levado a Roma como homem perigoso, como um dos líderes do cristianismo, como um dos responsáveis, e eles colocam-lhes o apóstolo em uma prisão fria, aonde até mesmo lepra pegava ali. Este é o momento em que Paulo escreve esta carta a Timóteo. Esta é a situação do apóstolo Paulo. O que mais me admira na vida do apóstolo Paulo é a carta aos Filipenses, que ele escreve dentro de um contexto onde ele estava em aflição, em sofrimento, dentro do presídio, e ele tem a capacidade de dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha que tremenda mensagem. Um homem que está não em uma praia, não tomando banho, não viajando de avião, dos melhores aviões do país, não, ele está dentro de um presídio frio, ele está como criminoso e ainda tem a capacidade de pedir para a igreja do Senhor Jesus se alegrar no Senhor Jesus, ter a alegria da salvação em Jesus Cristo.
Aqui está ele escrevendo a Timóteo. Vamos falar um pouco hoje de quem foi Paulo, aquele que certamente foi um grande pastor, o maior missionário que temos nos relatos bíblicos, um dos maiores teólogos da época, plantador de igrejas, educador cristão, o homem que teve o maior número de livros publicados no mundo, o homem piedoso que falava a verdade. E qual foi o preço, irmãos, que Paulo pagou por tudo isso? Morreu pobre, abandonado e velho, cheio de marcas no seu corpo, mas que hoje é mais influente na história, mais conhecido na história do que todos os imperadores que se passou em Roma junto. Paulo, ele foi um homem que se entregou verdadeiramente a Jesus Cristo, e assim como a palavra do Senhor garante, aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para todo sempre. Está até hoje a obra de Paulo publicada nos anais da história. Agora, quem foi Paulo antes de se encontrar com Jesus? Filipenses capítulo 3 versículo 5 diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Sabemos por esses relatos do próprio Paulo que ele era um judeu praticante e muito influente no judaísmo da época, homem de confiança, homem irrepreensível no meio da nação. Em Atos capítulo 22 versículo 3 diz: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus como todos vós hoje sois. Paulo nasceu em Tarso, região da Cilícia, região marítima, aonde havia grandes fabricantes de tenda, e possivelmente é daí que Paulo herda essa profissão. Paulo foi enviado, ainda muito jovem, à cidade de Jerusalém, onde morava sua irmã, para estudar, aprender aos pés do grande rabino mestre Gamaliel, diz a história, membro do Sinédrio. Paulo, ele era um grande futuro dos fariseus. Gálatas capítulo 1 versículo 14 diz: e na minha nação eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E ele tornou-se um homem culto, falava vários idiomas, negociante, trafegava pelos saberes humanos com muita desenvoltura. Os judeus achavam que estavam investindo nele, mas era na verdade Deus quem estava de olho em Paulo. Por isso, anos mais tarde, ele tem facilidade para pregar aos sábios gregos, filósofos. Deus tem sua maneira de trabalhar na história da humanidade. No entanto, enquanto Paulo crescia no saber, havia outro mestre por excelência, que crescia e se desenvolvia não na renomada Jerusalém, mas crescia no vilarejo de Nazaré, trabalhando na carpintaria. E com 30 anos de idade, o rabino da Galileia vai ao Jordão e é batizado por João Batista, e dá início ao seu ministério. E diz a Bíblia que ele não falava e ensinava como os escribas e fariseus, mas ele falava como quem tem autoridade. Ele falava diferente, ele falava com virtude. Os cegos viam, os coxos andavam, leprosos eram purificados, mortos ressuscitavam e multidões o seguiam. E diz a Bíblia que a fama desse rabino de Nazaré, Jesus Cristo, começou a correr por todos os lados. Só se ouvia falar em Jesus, ao ponto de tirar o sono dos mestres de Jerusalém. E os fariseus e escribas começam a vigiá-lo, a segui-lo, a tentá-lo pegar em alguma palavra, colocavam em emboscada, e eles se frustravam porque não conseguia pegá-lo, não podia negar os ensinos de Jesus. Mas finalmente eles tomam uma decisão: vamos matar esse homem. Conseguiram prendê-lo, levaram ele ao Calvário, crucificaram ele. O corpo de Jesus é colocado na tumba de José de Arimateia, e assim o sumo sacerdote, os escribas e fariseus respiravam mais aliviados sem Jesus por perto. Mas o que ninguém esperava veio a acontecer. No primeiro dia da semana, uma notícia se espalha como uma bomba: o túmulo que estava o mestre da Galileia
o túmulo de José de Arimateia está aberto e o corpo dele não está mais lá. E uma notícia se espalha: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. O sinédrio, os judeus ficam perturbados. Os discípulos de Jesus começam a pregar no nome de Jesus, o Filho de Deus, e os mesmos milagres aconteciam. A igreja de Jesus crescia, e é nesse momento que Paulo, naquela época conhecido como Saulo de Tarso, é nesse momento que ele se levanta, é convocado como o maior defensor dos judeus, dos fariseus, e como o maior perseguidor dos cristãos, como o grande inimigo dos discípulos de Jesus. E aqui começa a série de ataques à igreja, e Saulo fica conhecido como o maior inimigo da igreja de Jesus, como o maior perseguidor dos cristãos daquela época. No capítulo 9, versículo 1 de Atos dos Apóstolos,